Quem não gosta de ter o seu Mac lindão e a hora que abre ele, domina todo o macOS? Ou seja, você domina a sua máquina e não a máquina domina você. Não é isso que você quer? Tenho certeza que sim. Então, depois da vinheta, eu vou te dar dicas matadoras para você dominar o macOS e ainda explodir em produtividade. Ter um Mac é muito legal. Você chega no escritório, chega no coworking, tira ele bonitão da mochila, abre ele, a maçãzona ali aparecendo. Mas e aí, a hora que você acessa o macOS? Trava tudo? Então esse vídeo é para você, porque nele eu vou te dar dicas simples, porém matadoras, para você dominar o macOS. Fazer um vídeo desse dá trabalho, então vai aqui embaixo e dê o like nele. Assim, o YouTube também sabe que esse conteúdo é relevante e vai mostrar para outras pessoas. E também, se você ainda não é assinante do canal, assine agora. Clique aqui embaixo, assinar, e depois clique no sininho para receber notificação toda vez que colocar um novo vídeo aqui. E agora, vamos para a tela do meu Mac, ver todas essas dicas. Fique até o final desse vídeo para não perder nenhuma delas. A primeira dica que eu vou dar é o seguinte: você está aqui com o Finder aberto. Eu vou aqui na minha pasta Filmes. Veja, eu tenho dois filmes aqui, que é do canal, inclusive, para eu acessá-lo. Se eu clicar duas vezes em cima dele, ele vai abrir o vídeo. Só que, ó, eu vou dar um Command I. Command I, ele traz as informações do arquivo. Então é bem legal você ir acostumando e guardando todos os atalhos de teclado. Porque o macOS ele trabalha muito bem com atalhos de teclado. E você fica muito mais produtivo sabendo eles. Então assim, ó, tô aqui ó, no arquivo, né, que é o vídeo. Se eu virar aqui abrir com, tá vendo? Ele vai abrir para mim, por padrão, no Apple TV, ou seja, no aplicativo de TV. E eu não quero abrir esse vídeo no aplicativo de TV, eu quero abrir ele no QuickTime. Eu posso selecionar o QuickTime aqui e alterar tudo. O que significa isso? Toda vez que eu clicar num vídeo M4V, a partir daí, ele já vai abrir direto no QuickTime. Você está padronizando, falando para o sistema que você quer que abra esse tipo de arquivo M4V, né, que é vídeo, sempre no QuickTime. Tá? Isso é bem legal. Eu não vou fazer isso aqui agora. Uma outra dica aqui é o seguinte: se eu clicar com o botão direito em cima desse arquivo, abrir com, veja, o padrão é Apple TV e tem o QuickTime aqui. Se eu clicar na tecla Option, veja que ele mudou aqui, ó, sempre abrir com. Então se eu clicar no QuickTime agora, esse arquivo vai sempre abrir com o QuickTime. Olha só, eu vou clicar aqui, ó, ele abriu com o QuickTime. Se eu fechar e abrir de novo, ele vai abrir sempre com o QuickTime. Isso é uma maneira de eu fazer isso individualmente. Se eu vier no outro arquivo aqui, ó, e clicar com o botão direito, veja que esse aqui está com o padrão do TV, porque eu alterei só do anterior. Por isso que lá no Command I eu mostrei para vocês que a gente pode alterar tudo. E aí, por padrão, todos os arquivos vão ficar assim. Agora, eu vou dar algumas dicas do Finder. Eu tô com a janela aberta aqui do Finder, né, na pastinha Filmes aqui que a gente estava vendo os vídeos. Tem duas dicas aqui. Primeiro, você vai em visualizar e colocar barra de estado. Ou seja, ela vai aparecer essa barra aqui embaixo. Ela te dá a quantidade de itens da pasta que você está e a quantidade de espaço disponível no seu HD, no seu SSD do seu MacBook. É muito legal isso, porque você consegue acompanhar aqui o espaço disponível do seu MacBook. Então em qualquer pasta que eu clicar aqui agora, veja, vai mudando os itens, mas o espaço disponível está sempre o mesmo. Se você clicar num outro lugar, por exemplo, se tiver um HD externo espetado, um cartão SD card, você vai ver ali, a hora que você clicar nele, o espaço disponível naquele dispositivo. Outra coisa que é legal aqui em visualizar é você mostrar a barra de caminho. Olha só, aqui embaixo ele está mostrando para a gente a barra de caminho dessa pasta que eu cliquei. Se eu for em filmes, veja, ele está mostrando agora de filmes. E se eu clicar aqui, por exemplo, TV, ele vai evoluindo aqui a barra, o caminho. Então eu posso clicar em aplicativos, por exemplo, ó, foi lá Macintosh HD aplicativo, documentos, veja, ele está dentro do usuário, VlogTech, documentos. E você pode navegar por aqui, porque é legal, você pode clicar em VlogTech e voltar uma pasta. Você pode clicar aqui, ó, o botão direito, tá vendo? Abrir uma nova aba. Você pode, aqui dentro do Finder mesmo, abrir uma nova aba com o VlogTech. E aqui, por exemplo, você pode entrar em documentos, por exemplo. Olha só, você está com duas abas agora em locais diferentes, documentos e VlogTech. Uma outra dica dentro do Finder é o seguinte: você pode vir aqui em Finder, ajustes. Então aqui a gente pode ajustar algumas coisas para trabalhar melhor e melhorar a nossa produtividade dentro do Finder. Por exemplo, eu cliquei, isso aqui vem como padrão desclicado, abrir pastas em abas em vez de janelas.
Se eu estou aqui nessa pasta e eu clico aqui em pública, tá vendo? Ele vai abrir dentro da aba. Vai abrir sempre em aba, em vez de abrir uma nova janela. Claro, você pode, se quiser clicar com Command em cima dessa pasta pública, veja só, ele abriu uma nova aba. Você pode ir abrindo abas quantas você quiser. Clicar aqui em música, por exemplo, ó. Eu cliquei com o botão Option pressionado e aqui ele veio para música. E você pode fechar as abas aqui tranquilamente. Uma outra coisa aqui legal é assim, ó, nova janela do Finder mostram o Vlog Tech. Eu defini isso. Você pode, por exemplo, aqui definir documentos. Então, vou fechar aqui. Toda vez que você abrir uma nova janela do Finder, Command N, tá? Aquela coisa do atalho do teclado, né? Command N, eu abri uma nova janela do Finder aqui. Veja, ela veio dentro de documentos. Então eu defini aqui nos ajustes do Finder, sempre abrir documentos. Eu uso abrir sempre no meu usuário. Então veja, eu vou fechar de novo, abrir uma nova janela, sempre no VlogTech, e eu já tenho aqui acesso a todas as minhas pastas dentro do meu usuário. Uma outra coisa aqui dentro do ajuste do Finder que é legal, é aqui, ó, barra lateral. Na barra lateral, que é essa aqui, ó, você pode definir o que você quer que apareça ali. Então você pode tirar tudo aquilo que você não usa. Por exemplo, eu não quero ver aplicativos. O AirDrop eu uso, é importante para mim, então eu deixo ele aqui. Tá? Aqui embaixo, eu não quero o iCloud Drive, não quero saber o que é as pastas compartilhadas. Mas você pode deixar também habilitado aqui no Finder, na janela do Finder. Então aqui, tudo que está habilitado aqui, ó, você pode definir ou não o que você quer. E por último, aqui em avançado, você tem uma opção bem legal, que é assim, ao realizar uma busca, buscar na pasta atual. Por padrão no Mac, ele vem aqui buscar no seu Mac. Só que eu acho mais interessante deixar buscar na pasta atual. Por quê? Quando eu estiver aqui, por exemplo, dentro da pasta imagens, se eu vier aqui e der um buscar, veja, ele vai buscar dentro da pasta imagens apenas. Ou seja, ele está filtrando dentro dessa pasta. Claro, se eu quiser buscar no Mac inteiro, eu venho aqui, esse Mac. E aí ele vai buscar para a gente, veja, tudo que tiver o AFR ele está trazendo para a gente. Mas eu acho muito mais prático isso ser uma coisa automática. Ele filtrar dentro da pasta que eu estou. Uma dica legal dentro do Finder é o seguinte. Vamos supor que eu quero arrastar essa imagem aqui para dentro da pasta documentos. Se eu arrastar por aqui, veja, ele está pegando outras pastas dentro de documentos. E aí, ele vai arrastar para dentro dessa pasta, e não é isso que eu quero. Então eu arrasto para fora aqui delas, tá? Segura um pouquinho, veja, ele trouxe a pasta documentos para frente. Aí eu arrasto aqui. Veja, então eu joguei certinho para dentro de documentos. Uma dica legal aqui também, falando do dock agora, é que se você quer mexer nas preferências dele, em vez de você acessar ajustes de sistema, dock e tal, você pode vir aqui nessa barrinha, clicar com o botão direito e ajustes do dock. Veja, você vai direto para lá. E aqui sim você pode mexer no tamanho do dock, na ampliação, né, na hora que você passa o mouse aqui em cima das ícones, tá? E todas as outras opções que você tem dentro do dock. Uma outra dica aqui ainda é que você pode arrastar uma pasta aqui para o dock. Veja só, eu arrasto aqui essa pasta, então eu estou acessando ela agora, ela está sem nada dentro, mas se eu jogar African aqui dentro nessa imagem, jogar para dentro dela, ó, veja, apareceu aqui embaixo no dock, eu tenho acesso fácil a ela. Assim como eu tenho a Downloads, que também já vem automático aqui no dock. Eu posso pegar aqui também e arrastar para fora, remover essa pasta, e ainda, eu posso ainda fazer uma outra coisa que é bem legal, que é, olha só, eu arrasto aqui, se eu clicar com Option Command, veja que mudou a setinha para atalho, significa isso. Então eu criei um atalho dessa pasta. E aí eu posso jogar esse atalho aqui, veja, eu tenho aqui um atalho da pasta cópias, e posso inclusive apagar esse atalho aqui, ó. Veja, ele manteve o atalho lá embaixo. Então agora, diferente de você clicar e ele abrir para você no próprio dock, para você ver o que tem de conteúdo, você clica, ele já abre a janela aqui, né, da pasta dentro do Finder. É uma outra opção que você tem. Para remover, mesma coisa, você arrasta para cima e remove. Então a gente acabou de ver também uma dica de atalho de teclado, que é Command Option. Se eu pegar aqui a pasta com Command Option, eu crio um atalho dela. E esse atalho eu posso jogar, por exemplo, desktop, e a hora que eu clicar aqui eu vou acessar direto dentro da pasta, beleza? Outra coisa que eu posso apagar esse atalho, e eu não estou apagando a pasta, somente o atalho. Uma outra dica também legal de atalho é o seguinte, eu estou aqui com essas duas pastas abertas, eu venho aqui em imagens, tenho aqui, ó, dou um Command para ver as informações dessa imagem, aqui. E aí eu tenho um atalho que é o seguinte, Option, se eu clicar no xizinho aqui para fechar essa janela com a tecla Option apertada,
vou fechar todas as janelas do Finder. Veja só, ele fechou as duas janelas e também aquela janela da informação da imagem. Bem legal isso, né? Isso otimiza bastante a produtividade sua, fechando várias coisas ao mesmo tempo. Uma outra dica interessante aqui do Finder é o seguinte. Vamos supor que você quer acessar a pasta Library. Ah, mas por que eu ia acessar a pasta Library? Por exemplo, dentro dela tem a pasta Fontes, que é onde você coloca as fontes para instalar no seu Mac. Então olha só, a gente tem uma maneira de fazer isso rapidamente. Aqui no Finder, se a gente for em ir, veja, a gente não vê a pasta biblioteca, né, Library. Mas se eu clicar com a tecla Option, ela aparece aqui pra gente, olha só. Se eu clicar nela, acessei ela aqui direto no Finder. E aí aqui a gente pode ir lá em fontes e aqui instalar as fontes que a gente quiser. Eu não tenho nenhuma porque esse usuário está zerado, mas é aqui que você instala as fontes. Uma outra opção que eu posso fazer da pasta biblioteca é colocar ela aqui na nossa barra lateral do Finder. Por aqui eu não consigo, mas eu vou aqui em arquivo, adicionar na barra lateral. Veja, adicionei a biblioteca aqui, então fica agora o acesso muito mais rápido. Em qualquer pasta que eu estiver, eu clico aqui em biblioteca e eu acesso ela rapidamente. No macOS, você pode capturar tanto vídeo como telas, né, print screen da sua tela. Para isso, você dá Command Shift 5 e ele traz para a gente as opções aqui, ó. Então eu posso capturar a tela inteira, capturar uma janela selecionada, capturar uma parte selecionada, e aqui eu posso gravar vídeos da tela de uma área selecionada, e aqui eu tenho as opções. Em opções, você pode falar aonde você quer salvar esse arquivo, se é na mesa, se é na pasta documentos, se é mandar para um e-mail direto. Aí você tem um timer, você pode, a hora que você coloca para gravar, ele espera 5 segundos ou 10, ou nenhum, já começa a gravar direto. E aqui você pode ter opções de mostrar uma miniatura flutuante, memorizar a última seleção e mostrar o cursor do mouse, que é uma maneira de você estar, por exemplo, explicando alguma coisa e você está vendo o cursor do mouse. Se você desclicar isso aqui, toda vez que você gravar um vídeo da sua tela, não vai aparecer o cursor do mouse. Então, você tem várias opções de captura da tela do seu macOS aqui pelo Command Shift 5. Uma outra dica bem legal para fazer direto no seu macOS é o seguinte, vamos lá de novo em imagens, eu tenho essa imagem aqui, vou pegar uma outra aqui, essa aqui, ó. Abrir essa imagem. O que eu quero fazer aqui é ajustar o tamanho dela, deixar ela menor, por exemplo. Então a gente vai aqui no lápis, a gente vai aqui nessa opção aqui, ó, que é ajuste do tamanho, personalizado. Aqui está em centímetros, tá vendo? Está em 56 centímetros. Eu posso vir aqui e colocar em pixels. Essa imagem tem 6.627 pixels. Eu quero usar ela com 1.200 pixels, por exemplo. Veja que ela mudou, como a gente está aqui selecionado, ó, redimensionar proporcionalmente, ela não vai distorcer essa imagem. Se eu baixei para 1.200, ele automaticamente calcula a altura para 800. A resolução mantive aqui em 300. E o que é legal é que aqui embaixo, ó, no tamanho resultante, ele mostra para a gente o tamanho que vai ficar em centímetros e o tamanho dessa imagem, porque ela era 13,6 mega. Tá? Como eu estou jogando para 1.200 pixels, ela está indo para 199 KB. Se eu der OK, veja, ela ficou bem menor. Uma outra coisa bem legal do pré-visualização é que a gente pode abrir uma imagem, olha só, abrir uma imagem aqui, isso aqui é uma imagem JPEG. Eu posso vir aqui em arquivo, exportar como PDF. Tá? Eu vou jogar aqui, ó, vou abrir aqui, vou jogar lá na pasta, mesma pasta, imagens, salvar, usar PDF. Então eu vou voltar lá no Finder. Para isso, eu tenho outra tecla de atalho aqui, muito legal para você aprender. Command Tab. Então, ó, Command Tab, eu vejo todos os aplicativos abertos. Então eu navego com eles aqui, ó, clicando Command Tab e vou no Finder. Então aqui a gente vê no Finder, aqui eu tenho aquela imagem que eu abri. Vamos abrir um pouquinho mais aqui, ó. Documento imagem JPEG e o documento PDF, que é a mesma imagem, olha só. Veja que o PDF ficou portrait, né, na vertical. Rapidamente a gente pode ajustar isso aqui na pré-visualização. Se você tem um trackpad, é só você pegar os dois dedos e girar assim no trackpad, olha só. Pronto, virou uma imagem agora landscape, né, na horizontal. Uma outra coisa legal que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pegar essas três imagens, eu vou abrir elas. Então ele abriu as três imagens. Uma coisa que eu posso fazer aqui é gerar um PDF com essas três imagens. Eu dou aqui um Command P, veja, ele vem aqui para a parte de impressão. Então eu vou vir aqui, primeiro que eu vou mudar aqui para horizontal, para as imagens já ficar certo, tá? E vou vir aqui em PDF e vou salvar uma imagem desse PDF. Vou colocar aqui a A para a gente diferenciar lá. Olha lá. Eu vou lá no Finder de novo, olha aqui o AA PDF que eu criei.
ele gerou um PDF com as 3 imagens. Então agora eu tenho 3 páginas com essas imagens dentro do PDF. E uma outra coisa que pode acontecer é eu querer fazer o contrário. Olha só, eu vou pegar esse top 500 aqui, que é um PDF que eu tenho. Veja, é um PDF normal, com várias páginas. Eu posso vir aqui, arquivo, exportar. E aí, eu não quero exportar ele como PDF. Por algum motivo, eu quero manter ele como, exportar ele como PNG. Olha só, eu vou dar aqui um exportar. Veja, ele gerou pra gente um PNG aqui. Na verdade, ele gerou um PNG aqui com todas as imagens de todas as páginas dentro dele. Olha só, se eu der com o espaço aqui, pode ver que ele gera tipo uma animação. Eu estou vendo aqui todas as páginas. Se eu clicar 2 vezes em cima dele, ele abriu aqui pra gente na pré-visualização e olha só, eu tenho todas as imagens, uma a uma, paginado aqui, né? Fica em páginas. Bem legal isso, né? A dica agora é para você que está usando os aplicativos da própria Apple, que é do chamado iWork, que é o Keynote, que é o Pages e o Numbers. Olha só, eu estou com o Keynote aberto aqui, que eu criei agora do zero, né? Eu posso vir aqui, se eu quero passar isso para alguém que vai usar isso no Windows, eu posso vir aqui em arquivo, exportar para PowerPoint. Isso vale tanto para o Pages, você exportar um doc, né, um arquivo de Word, como o Numbers, você poder exportar um Excel. Claro que, é bem legal você trabalhar com os aplicativos do iWork, que eles são muito melhores, cá entre nós, do pacote Office. Mas, se você precisar, tá aí a dica. A dica agora é o seguinte: se você precisa, de repente, fechar um aplicativo que travou na sua tela, ou você precisa forçar, ele não está fechando, você precisa forçar ele fechar, a gente tem algumas dicas para isso. Uma delas é eu vir aqui no Activity, tá? Vamos achar ele aqui, Activity, monitor de atividade, eu estou escrevendo em inglês, né? Monitor de atividade. Ele vai mostrar pra gente aqui tudo que está aberto, aqui, ó, tudo que está aberto. Então vamos pegar o Keynote aqui, ó, eu quero fechar o Keynote. Eu venho aqui nesse xizinho, tá? E clico. Veja, eu vou encerrar Keynote ou forçar ele a encerrar, tá? Então aqui eu posso fechar o Keynote. Uma outra dica é pelo atalho de teclado. Você pode vir aqui da Command Option ESC e veja, ele abre uma janela pra gente com todos os aplicativos, tudo que está aberto no seu Mac. Você pode forçar eles encerrarem. Então o Keynote, se eu der o forçar e encerrar, olha lá, ele vai perguntar para mim forçar e encerrar. Ele fechou o Keynote, beleza? E a terceira dica para você poder fechar um aplicativo é você vir aqui no Dock, clicar e segurar em cima dele, olha só, ele está aqui em encerrar. E se eu vier aqui no Option, veja que ele aparece forçar e encerrar. Aí eu clicando, ele vai forçar o encerramento pra gente, nesse caso aqui do Notion. A próxima dica é o seguinte: vamos supor que você comprou o Mac, ele está ainda na garantia, e você quer saber quando que expira essa garantia do seu Mac, tá? É muito simples isso. Você vai aqui na maçã, sobre este Mac, ele abre essa janela aqui, tá? Você vai aqui em mais informações, ele vai abrir aqui pra gente o painel de ajustes, né, o ajuste do sistema, com as informações do seu Mac. Pode ver que o meu está cobertura expirada, então eu posso vir aqui em detalhes, tá? Detalhes novamente, ele vai abrir aqui pra gente no Safari a página de suporte da Apple, mostrando pra gente a data que venceu isso. Eu vou aqui validar o meu acesso ao Apple ID. Então veja, ele dá aqui meu MacBook, suporte de serviço expirada. No meu caso expirou porque meu computador já tem mais de 1 ano, mas no seu, aqui, vai aparecer a data que expira a sua garantia. Inclusive, eu acho, tenho quase certeza, deixa eu concluir aqui, ó, que aqui, ó, cobertura expirada, quando você está ainda na garantia, ele vai aparecer a data aqui já direto, você não precisaria nem entrar no site. A dica agora é de produtividade com o seu teclado do Mac. Vamos supor que você está com o seu MacBook, você tem o Delete ali em cima do MacBook, correto? Se você clicar aqui, ó, você vai deletando no seu MacBook. Mas a gente tem também, se a gente clicar aqui, ó, 10 truques, aí eu quero apagar a palavra que, se você clicar em Function Backspace, ele inverte, tá vendo? Você consegue apagar o contrário. Isso é bem legal para quem usa direto o teclado do MacBook, que não tem o teclado estendido, que a gente tem o Delete direto nele. Uma outra dica aqui ainda, dentro da parte de você escrever com o Mac, olha só, se você pressionar a tecla A e segurar um pouquinho ela, você vai ver aqui todas as opções de acentuação dela. Então você pode vir aqui no 1 e ela acentuou. Então você pode fazer isso com qualquer letra. Vamos pegar aqui o C, ó, vou segurar um pouquinho, o C cedilha 1. Claro que a gente tem atalho para acentuação que é muito mais rápido.
Se eu vier aqui e der Option E e o A, veja, eu acentuei. Option C, eu já coloco C cedilha direto, tá vendo? Então a gente tem tecla de atalho para acentuação. Option E é o acento agudo. Aí você tem o Option I, que é o circunflexo, ó. Você tem o Option C, que é a C cedilha, e assim por diante. Mas se você não quer usar esses atalhos do teclado, você pode vir aqui, apertar a letra e segurar o A, por exemplo, ó. É o agudo, ó, o tio. Então a gente vem aqui, dá o 2, ele vai o tio. O C, olha lá, C cedilha. É só apertar e segurar um pouquinho a letra, né, no teclado, que ele aparece para a gente as opções. Uma outra dica aqui é, você quer colocar um emoji nesse texto. Então a gente tem um acesso rápido de teclado aos emojis, que é Ctrl Command espaço. Veja, ele apareceu para a gente aqui a janela dos emojis. Eu vou lá em emojis, né, ó, no primeiro aqui, ó. E aí a gente pode colocar um emoji do jeito que a gente quiser, ó, olha só. Uma outra dica dentro aqui do Text Edit, né, do editor de texto, selecionei o emoji. Se eu dou Command mais, eu cresço ele, ó. Estou crescendo o tamanho, né, da fonte mesmo. Posso vir aqui e crescer em todos também, ó. Uma dica bem legal, né? Então, ó, de novo, Ctrl Command espaço, e aí eu tenho aqui o acesso aos emojis. E uma última dica muito legal é o seguinte: acho que os desenvolvedores da Apple fizeram isso de propósito, para a gente usar rapidamente e fácil. Se você der Option, Shift e K, veja só, você tem o logo da Apple. Então, via teclado, você consegue rapidamente criar o login da Apple. De novo, Option, Shift, K. Lá tá ele. Legal, né? Praticar essas dicas vai acabar se tornando automática para você. E quando você estiver utilizando o macOS, vai ser tudo muito mais fácil. E se você tem alguma dica legal, deixa aqui embaixo nos comentários desse vídeo. E se você chegou até aqui, deixa aqui embaixo nos comentários desse vídeo a hashtag Eu Assisti Até o Fim. Porque assim eu vou saber que você é comprometido em aprender e dominar o macOS. E também, dê um like nesse vídeo. Assim o YouTube sabe que esse conteúdo é relevante e vai mostrar para mais pessoas. E se você não é assinante do canal ainda, assine o canal agora. Clique aqui embaixo para assinar e depois no sininho, para você receber notificação toda vez que colocar um novo vídeo aqui. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até a próxima!